Fala galera, tudo bom? Entrando ao vivo, mais uma noite especial. Hoje, uma grande aula com a doutora Patrícia Alonso. Tudo bom, doutora? Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bom, querido? Não é aula, não. Hoje vai ser um debate, uma conversa Ó, séria entre eu e você. vamos sim. Vamos lá. Hoje o tema é indícios de implantação do governo global no Brasil, tá? Com a doutora Patrícia Alonso, né? Essa guerreira aqui que está com a gente aqui. Muito obrigado por ter atendido ao pedido, né? O canal está disponível sempre que a senhora quiser falar alguma coisa, tá? Estamos abertos. Eu que agradeço você pelo carinho de sempre, né? Eu tenho você em alto conceito, você e os ativistas aí de Brasília que fazem um milagre, né? Porque a gente que mora em outro estado, às vezes não tem braço suficiente para poder fazer o necessário, e vocês aí em Brasília têm sido o nosso braço, o nosso coração, o nossa boca, o nosso ouvido, o nosso tudo aí. Né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a você por ser essa pessoa assim, tão dedicada ao Brasil, né? E a gente se sente um pouco responsável aí por tudo que está acontecendo com você, né? Somos solidários, não sabemos bem aonde podemos contribuir para te ajudar mais, mas dentro das possibilidades, nós estamos aí sempre te dando um respaldo, uma ajuda, nem que seja uma oração, a gente está orando para Deus te dar esse livramento, tirar você dessa maldição, essa perturbação na sua vida. Verdade, verdade. Bom, para quem está entrando no canal agora, eu sou Daniel Ativista, eu estou preso, né? Fui preso pelo Supremo Tribunal Federal, né? No inquérito 4828, do ato antidemocrático, e me encontro assim há 6 meses, né? Essa é a doutora Patrícia Alonso, sempre nos ajudando, sempre dando total apoio, né? A tudo que está acontecendo. Lembrando que estamos lutando bastante aí para a minha soltura em breve, né? E contamos muito com a ajuda de todos vocês, principalmente de Deus, né? Nessa hora que não é muito fácil. Mas estamos levando sem deixar de trabalhar e sem deixar de ajudar o nosso Brasil. Pois é, Daniel, quando você pediu para a gente estar fazendo essa live, você pediu uma sugestão para mim, e eu dei exatamente nessa sugestão, né? Indícios da implantação do governo global no Brasil, e eu lembrei exatamente essa tornozeleira aí que está em você. Eu queria começar nossa conversa, né? Dando o meu parecer, o meu ponto de vista ideológico, jurídico, né? Como eu vejo o que está acontecendo com você. Veja bem, em 2010, esse ano de 2010, se a gente pudesse tirar do calendário brasileiro, a gente tirava o ano desgraçado. Foi o ano que foi aprovada a lei da alienação parental, foi o ano que foi revogado aquela fase dos processos de separação, a emenda constitucional 66 de 2010, que era um lapso de um ano para que a justiça pudesse entender como que era a dinâmica do casal que estava se separando, tiraram isso, que foi uma desgraça para nós, advogados, podermos ajudar os casais a se separarem, né? E também foi em 2010, olha que bonitinho que eu achei, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. 2010, Lula sancionou a lei da tornozeleira eletrônica. Mano, foi só podia ter vindo dele. Foi. Fui fazer uma pesquisa para saber quando que começaram. Então, assim, o que acontece? Vamos contar um pouco dessa história. Você sabe que história é comigo mesmo, né? Bem, 3 anos antes, o estado de Minas Gerais, um estado do Nordeste, já usavam a tornozeleira eletrônica mesmo, não tinha nem sido cogitado no Congresso Nacional. Eles estavam colocando, e aí havia até um debate a respeito se era legítimo usar, né? E aí eles falavam, inclusive, e aí pensa aí, tem que ver o que é que você tem aí no seu calcanhar, porque se a tecnologia empregada é de ondas de rádio, por exemplo, porque se for ondas de rádio, você está sofrendo, inclusive, aí um problema sério de saúde, né? Tá aí. Por quê? É uma coisa que eu penso, né?
colocar isso num agressor de violência doméstica, num cara lá da penitenciária que está fazendo um trabalho de progressão de pena e assim por diante, é uma coisa. O cara é bandido, o cara é um agressor. No seu caso, você é um preso político, simplesmente porque você discorda de fatos aí que está acontecendo, que são verdades do que estão acontecendo, né? E aí colocaram a tornozeleira eletrônica, né? Indevidamente. Mas está aí, foi em 2010 que Lula sancionou essa lei, né, da tornozeleira eletrônica, que era para única e exclusivamente para bandidos que estariam fazendo um trabalho de progressão de pena, né, para poder diminuir os gastos dentro das penitenciárias. Já se falava a respeito disso, que era muito mais barato colocar uma tornozeleira eletrônica de uma pessoa que estava com progressão de pena, que não haveria mais necessidade de ficar na penitenciária, e ela ficar em casa. E um dos debates que falava era o seguinte: mas e essa pessoa, se ela tem um problema na família, como que ela vai voltar com a tornozeleira eletrônica dentro do âmbito familiar? Mesmo assim, com todas essas discussões, Lula sancionou a lei, né, da tornozeleira eletrônica. Agora, olha só que interessante. Aí nós temos, em 2018, quando o Sérgio Moro ainda era juiz, Sérgio Moro, como a gente sabe que hoje, né, ele ama o PSDB e detesta o PT, hoje a gente já tem essa ideia, né? Em 2018, o Moro põe a tornozeleira eletrônica no José Dirceu, aqui, ó. Putz. O que acontece? O Toffoli solta o José Dirceu e o Moro, na concepção dele, na reportagem, diz que como uma progressão de pena, então ele ia colocar a tornozeleira eletrônica. Ó, Moro diz ter se equivocado ao impor uso de tornozeleira a Dirceu após a STF decidir soltá-lo. E aí deu um maior forrobodó, os advogados do José Dirceu conseguiu fazer com que o José Dirceu cumprisse a prisão domiciliar, mas sem tornozeleira. E aí, né, tirou completamente a autoridade do Sérgio Moro, tirou a tornozeleira do José Dirceu. Mas Sérgio Moro não dá nó, né? Não dá nó sem motivo. Em maio de 2020, um pouquinho antes, 8 de março de 2019, ele e a ministra Damares fecham um acordo para se colocar a tornozeleira eletrônica em bandidos de violência doméstica. Olha só, 2010 já falava nisso. 2019 volta a falar isso de novo. Pergunto, quantos agressores domésticos têm tornozeleira eletrônica? Que eu saiba nenhum. Que eu saiba nenhum. O que acontece? Aí, para apertar um pouco mais o cerco, em plena pandemia, o Moro e o Mandetta tinha liberado o uso de força policial na pandemia. Depois, quando entrou o ministro José Mendonça, imediatamente o ministro José Mendonça revoga o que o Sérgio Moro tinha mandado fazer. Lembra que estava prendendo o pessoal às tortas direita? Então, não era maldade dos policiais, é que a lei que o Sérgio Moro e o Mandetta tinham feito é que, se o agente público não fizesse isso, ele responderia, inclusive, criminalmente. Então, ou o policial cumpria a ordem e prendia o pessoal na rua, ou, senão, o couro ia comer. Aí vem o José Mendonça e revoga. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o Brasil é uma grande casa. Muitos filhos e muita gente mandando junto com o presidente Bolsonaro.
e que, infelizmente, ele não consegue dar conta de tudo que está acontecendo. Quando a coisa chega para ele, já chega assim meio, já pegando fogo a coisa, né? Que foi o caso dessas prisões que fizeram na época da pandemia. E o que a gente, inclusive, eu estava, um pouquinho antes da gente entrar, eu estava dando uma olhada aqui nas coisas que a gente tem hoje de informação. A gente sabe que as metas do socialismo, uma delas, né, na meta número 38, é transferir alguns poderes de prisão da polícia para entidades sociais, tratar todos os problemas comportamentais, como desordens psiquiátricas, que ninguém serão psiquiatras, não, que ninguém, se não psiquiatras, podem compreender ou tratar. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tanto o seu problema, quanto o problema de pessoas que fazem denúncias de alienação parental, como o próprio presidente Bolsonaro, quando eles falam que o presidente Bolsonaro é nazista, fascista e tudo isso, para todos esses tipos de pessoas, presidente Bolsonaro, você, as pessoas que denunciam pedofilia, todos são rotulados com desordem psiquiátrica. Todos. E, em cima disso, é se feito uma engenharia social de descrédito daquilo que nós falamos. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Uhum. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Passando na pele isso, né? Pois é. Então, assim, por exemplo, eu vejo que muitas vezes, quando o professor Olavo de Carvalho fala que deveria propor ação, o presidente deveria propor ação contra pessoas que falam mal dele, né, que fazem injúria, calúnia, difamação, eu penso que ele deveria propor sim, porque, afinal de contas, ele é o mais alto cargo do nosso país, a quem a gente deve respeito, cooperação, e que ele é uma autoridade. Agora, se eles não respeitam o presidente Bolsonaro, que é uma autoridade, você acha que eles vão respeitar você? Você acha que eles vão respeitar as pessoas que fazem denúncias, né, de agressão, de pedofilia, assim por diante? É um efeito cascata, né? É um efeito cascata. Inclusive, você vê que os esquerdistas, eles promovem processo, né? Maria do Rosário promoveu o processo contra o nosso presidente, ganhou, e agora uma jornalista aí também propôs um processo contra o presidente também, e ganhou R$10 mil, né? Por quê? Porque dessa forma, eles vão desestabilizando a imagem da pessoa perante a sociedade, fragmentando a imagem dela, fragilizando a imagem dela, né? Para que a sociedade veja que essa imagem, essa pessoa que é autoridade, né? Ela não merece crédito, porque a justiça mesmo está fazendo ela ser desacreditada. Você entendeu? Verdade. E isso é uma engenharia social comunista. Parece besta, mas é uma verdade. Tá? Por exemplo, quem não conhece a sua história, quem não conhece você o antes e sabe de um Daniel, lá de Brasília, que tem uma tornozeleira, quem que vai te dar crédito? Eu dou crédito em você, porque eu te conheço você já há uns 3 anos a gente está trabalhando junto. Eu conheço todo o seu histórico. Né? Os ativistas que estão trabalhando já há anos nessas causas dão crédito a você. Mas e o resto da população? Entendeu? Sim, sim. Doutora Patrícia, que fez a denúncia, né, no processo dela, né, consegui salvar minha filha, mas continuo com o nome de alienadora. Quem vai dar descrédito que aquilo que nós estamos falando é verdade? Isso é um rótulo, isso é uma pecha, e isso é uma forma de desacreditar quem está falando a verdade. Uhum. Né? E isso tudo que a gente tem feito, que a gente tem abordado já desde 2016, na realidade, o presidente Bolsonaro, principalmente com a lei da alienação parental, ele poderia, sim, fazer uma medida provisória
suspendendo os efeitos da lei até que se revogue ela, porque hoje nós temos um projeto de lei no Senado, um projeto de lei na Câmara e uma DIN no STF. O presidente ele não estaria descoberto, ele teria toda a razão como um presidente e como, eu vou falar assim, né, usavam muito esse termo para Getúlio Vargas, mas não é, o Getúlio Vargas não é tão exemplo assim quanto é o nosso presidente. Mas o presidente Bolsonaro é o pai da nossa nação. Como que pode um pai ver os filhos, né, apanhando e pelo menos não fazer, pelo menos, uma medida provisória suspendendo os efeitos da lei até que se revogue a lei da alienação parental, né? Então, eu vejo que há certas atitudes que podem ser tomadas até para que se coloque um pouco de respeito dentro desse contexto que a gente está vivendo tão turbulento, né? Nós temos 2 anos pela frente, eu estou assim com o coração na mão, porque a Bíblia fala, eu sou evangélica, né, que a espera demorada enfraquece os ossos, enfraquece o coração. Então, muitas vezes, essa demora de ter um pronto ok, né? Uma solução, mesmo que não seja uma solução final, né? Vai desestimulando as pessoas a pensar muitas vezes como estavam lá no começo do governo. Eu creio que o presidente Bolsonaro ganhe em 2022, mas talvez não será o mesmo número que o elegeu em 2018, né? Por quê? Exatamente porque essas coisas que eu acho que são bastante pontuais, né? Por exemplo, há um clamor dentro dos ativistas, né, conservadores mesmo, né, no sentido de que há ministérios que estão aparelhados, né? Se eu tivesse uma denúncia dessa, eu gostaria de chamar as pessoas no meu gabinete e perguntar para elas quem são as pessoas que estão trabalhando, porque aqueles que não são por mim é contra mim, né? Então, se no passado essas pessoas elas eram esquerdistas, como elas podem hoje estar trabalhando no governo que a gente quis tanto que fosse conservador, né? Pautas tão importantes que a gente precisa de uma visão conservadora, racional, né? A gente precisa de realmente que ele dê-nos resposta, né? Agora, uma coisa que eu fico muito triste, que esses dias eu coloquei num grupo de conservadores, eu coloquei uma notícia, e olha, uma coisa que a gente precisa aprender, Daniel, a mentira, ela não é totalmente mentira, ela é uma meia-verdade. Só que, é claro, ela é uma meia-verdade, ela começa com uma verdade e termina com uma mentira. Olha só, o diabo, quando chegou para Adão e Eva, né? Chegou para Eva e falou, olha, se você comer da árvore, você vai ter a visão do bem e do mal como Deus, realmente, porque eles iam perder a inocência. Ele não estava falando uma mentira. O problema é que eles não iam ser igual a Deus, nunca a gente vai ser igual a Deus. Então, a mentira, ela parte de uma premissa verdadeira. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu coloquei uma notícia do Estadão, no grupo de direita, né, falando de pais que, no começo desse ano, perderam a guarda em 1º e 2º grau porque não vacinaram os seus filhos. E aí, o administrador desse grupo de direita falou que eu nunca mais colocasse nenhuma notícia do Estadão, porque isso causa confusão, que eles são esquerdistas, mas uma coisa que eu prezo como direita é a capacidade da gente poder ler tudo e a gente tirar as nossas próprias conclusões. Nós não somos gado. É muito importante isso daí. O que diferencia a direita da esquerda? O que diferencia a direita da esquerda é o que o nosso presidente diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Justamente. Doutora, entendeu? Tem umas perguntas aqui no WhatsApp, só para tirar a dúvida de muita gente perguntando aqui. A senhora pode falar um minuto sobre o que é a lei de alienação parental, para muitos entenderem? Vamos lá. A lei da alienação parental, ela parte de um princípio verdadeiro. Qual é o princípio verdadeiro? Geralmente, quando há uma disputa de guarda em divórcio, a criança ela rejeita um genitor, né?
em detrimento do outro. Isso é uma verdade. Todo divórcio é problemático. Se vivessem bem, não precisava divorciar. Essa é uma verdade. Então, se eles estão se separando, é porque o casal tem problema. Quando você vai para o divórcio, a criança ela faz parte dessa dinâmica familiar. E ela vê os prós e os contras que acontecem dentro da sua casa. A lei da alienação parental coloca essa criança como se essa criança fosse um ser completamente apático a essa situação e que ela seria facilmente manipulada para gostar de um genitor e rechaçar o outro. Eu, como advogada da área da família e defendo crianças, e sou professora também, nós entendemos que a criança ela é um ser pensante, individual, e que, apesar que muitas vezes a gente pode ensinar a criança, por exemplo, olha, quando a gente vai numa festa, você faz favor de se comportar, você não corra, você não bata nas crianças, a gente ensina a criança, e ela aprende, e ela faz o que a gente ensinou. Mas isso não quer dizer que você possa ser capaz de fazer a cabeça de uma criança ao ponto dela rejeitar aquela pessoa com quem ela chama de pai ou mãe. A criança, na dinâmica da família, se ela rechaça, ainda mais as crianças que eu falo, a criança na primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, elas são muito verdadeiras. Tanto é verdade que se você toca o telefone e você fala assim, ó, não atende o telefone, não. Ó, diz que a mamãe não tá. Ela fala, a mamãe mandou falar que ela não tá. Entendeu? As crianças de primeira infância, elas são muito verdadeiras. Entendeu? Às vezes ela faz uma coisa errada e ela olha para você assim, falando, eu fiz, ela se entrega, né? Mas, para essa lei da alienação parental, e quem criou essa lei, né, que foi um americano que criou a teoria da alienação parental, teoria, não tem comprovação científica. Na cabeça do Richard Gardner, a criança, ela é um ser manipulado, e que ela faz exatamente aquilo que o adulto manda ela fazer. Na minha concepção, depois que eu conheci Richard Gardner, que ele era um pedófilo americano, que ele trabalhava para homens agressores, e ele fabricava laudos para defender esses agressores, todos como alienação parental, hoje eu tenho plena convicção que essa lei veio para o Brasil, primeiro, para defender agressores dentro de um contexto de violência doméstica. Segundo, ela veio com o fim de desestabilizar a família, porque quando eu falo de família, eu falo pai, mãe e filhos, família, tradicional, casados, tá? Quando você separa, não é família, é uma fragmentação da família. E a gente quer consertar uma fragmentação que depois que fragmenta, e se eu quebrar esse copo de água aqui e tentar reconstruir e colocar água, você não vai conseguir nunca mais colocar uma água. E ele vai parecer copo, mas ele não vai ser mais copo. É isso que acontece com uma família quando há um divórcio. A gente tenta consertar. Inclusive, eu estava até um pouco antes de entrar na live, eu estava lendo um artigo, e que o articulista diz que a justiça agora tenta trazer o amor entre as crianças e os pais. Desde quando a justiça serve para legislar afeto? Afeto não se legisla. Afeto, você conquista, é uma construção que você vai fazendo dia a dia. A justiça ela não pode obrigar eu a amar o meu ex-marido, e meu ex-marido me amar. Nem a criança a amar quem bateu nela, ou quem ela viu a mãe xingar o pai, ou o pai bater na mãe, né? Então, a lei da alienação parental, ela veio para isso, ela veio para promover algo que não dá para ser promovido. Não é papel do judiciário fazer o trabalho de ser um mediador para que essa família que está completamente quebrada se ame novamente. Impossível. Por isso
Por isso que a Igreja Católica está certa de não aceitar o divórcio. Porque a partir do momento em que você faz o divórcio, você está indo contra uma lei divina. E tudo que é contra uma lei divina, você nunca mais vai conseguir fazer com que aquilo seja aquilo que era no original. Né? Eu falo com muito pesar que nós, evangélicos, erramos quando aceitamos o divórcio. Então, temos hoje pastores divorciados, casados em segunda vez, que também são tão infelizes quanto foram no primeiro. Você entendeu? E aí nós perdemos completamente a moral. Por isso que nos Estados Unidos, que é um país considerado cristão, mas aceitou o divórcio, aceitou os princípios de Alfred Kinsey, que foi o pai da ideologia de gênero, que foi o pai da revolução sexual. Nós temos tantos problemas hoje morais dentro dos Estados Unidos, como o caso do Bill Clinton e da Hillary Clinton, dentro de um contexto de pedofilia da elite. Epstein, que foi o maior pedófilo dos Estados Unidos, que em 2018 se suicidou. Tudo porque se aceitou o liberalismo sexual dentro das famílias. Isso é terrível, sabe? E tudo isso daí vem dentro de uma engenharia social de desconstrução da família, de desconstrução da sociedade, que a célula máter de uma sociedade é a família, e na medida que você vai desconstruindo, vai fragmentando, né? E aí vocês já tiveram aí uma excelente aula com a doutora Elizabeth, que ela falou sobre a ideologia de gênero. Na medida que você vai desfragmentando essa família, você vai fazendo também que o poder de aquisição dos membros dessa família, eles vão perdendo o poder de aquisição, até que ou eles se empobrecem, e o Estado, então, toma esse bem para o Estado, né? Ou eles vão morrendo, porque a ideologia de gênero ela tem essa finalidade também das pessoas não conseguirem mais terem filhos entre si, né? E aí acaba o patrimônio familiar voltando para o Estado, e aí acaba, e o Estado é uma coisa só, não existe mais família, existem clã, né? Em que esse clã, o tio faz sexo com a sobrinha, faz sexo com a filha, e vira uma miscelânea só, e nós vamos voltar à era pré-histórica, né? Um retrocesso social. É muito interessante, Daniel, porque eu acho que você estava no dia da audiência pública que nós tivemos lá no Senado, tanto quando o meu pai falou, quanto eu, há um ano e meio atrás, e você ouviu muito bem da boca dos gardenistas nos chamar que nós éramos um retrocesso. Não, nós não somos retrocesso. Nós queremos manter aquilo que nós levamos anos, milênios para podermos chegar. A preservação da humanidade está no casamento, está no relacionamento de homem e mulher. Fora disso, de homem com criança, nós não podemos aceitar, né? Do adulto com a criança, nós não podemos aceitar. E nós já calamos muito a boca quando nós aceitamos os relacionamentos de homem com homem, como mulher com mulher, porque adultos, cada um sabe o que faz da sua vida. Nós tivemos um cala-boca e tivemos que a sociedade aceitar. Mas agora, adulto com criança, nós vamos enfrentar isso bravamente, nem que seja a nossa morte, mas nós não vamos calar a nossa boca. A Úrsula colocou uma coisa aqui, para você ler. Como pode proibir o divórcio? Marina tem um pai pedófilo e você não pode divorciar. Então, eu não aceito o divórcio, mas há casos, e é interessante, a Bíblia fala assim, Jesus falando em Mateus, ele fala assim, olha, por causa da dureza do coração, eu permiti o divórcio. Claro que se eu tenho um pai pedófilo, claro que tem que ter o divórcio. Tá? Esse homem é um homem perigoso, não só a família, como a sociedade. Então, há casos, sim, grotescos que a gente precisa dar o divórcio. Mas, na maioria das vezes, não. O problema a mulher, eu não aguento mais essa mulher, eu tenho o direito de ser feliz. Ou essa mulher fala, não, eu tenho o direito de ser feliz. Quando você casa, acaba o seu direito de ser feliz e começa o direito de ser feliz dos filhos. Até que eles cresçam e eles tenham condição
de escolher o que eles querem na vida, mas, enquanto isso, o casamento é a melhor maneira da gente dar estabilidade emocional para os filhos, para as crianças. Tá certo. Podemos voltar ao tema agora. Bom. A gente estava falando, né, sobre o globalismo entrando no Brasil, né? Sim. Outra coisa, essa forma econômica que a gente está... Olha, vou ser muito sincera, Daniel. Como evangélica, é muito claro para mim que nós vamos ter a nova ordem mundial. É uma realidade. É inevitável que isso vá acontecer. Mas a gente sabe que a gente pode ter um período de resistência, né? A nova ordem mundial, a primeira coisa que ela tem na cabeça é que não vai existir mais Brasil, Estados Unidos, não, vai ser uma coisa só. Vai ser um governo só, com pessoas que pensam da mesma forma, e não vai existir patriotismo, não vai existir nada dessas coisas que a gente hoje luta tanto aqui no Brasil. Por isso que o presidente Bolsonaro e Donald Trump é uma pedra de sapato desses globalistas. A Austrália agora também está começando também a se fortalecer, né? E também começou a se impor, principalmente perante a China. Também está um problema sério entre a Austrália e China, né? Mas a realidade é que nós vamos ter problemas sérios futuramente, e que nós estamos sendo a resistência. Quanto tempo nós vamos ser a resistência, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Mas, por exemplo, essa economia que nós estamos implantando no Brasil, PIX, que todos nós agora vamos fazer pagamentos, né? A questão bancária, todas agora por esse site econômico do PIX, né? A gente sabe que isso é uma forma que eles falam de poder combater a corrupção, né? Porque na medida que todo mundo vai estar usando essa forma econômica, essa forma bancária, né? De pagar pelo fazer transação, transferências em 1 minuto, vai facilitar a vida de todo mundo? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eles vão saber quanto que você tem, o que você paga, para quem você pagou, como que você usa o seu dinheiro, e aí, cada dia mais, nós estamos perdendo a nossa liberdade, né? Antes da nossa live, eu fui tentar procurar na internet, mas eu não consegui achar, mas eu lembro que, uns 2 ou 3 anos atrás, eu vi, nos sites jurídicos, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça, eles tinham 2 provedores, um em São Paulo e outro na Flórida, nos Estados Unidos. Uma forma para você saber SIC, RG, endereço de todo mundo, é através dos tribunais de justiça, quer dados mais completos de uma pessoa, de um cidadão, do que os processos, né? Quem tem o poder de ser provedor dos tribunais de justiça de cada estado tem acesso a ao banco de dados de uma pessoa. Você não precisa recorrer à loja Maria Luísa, a essas lojas de grandes magazines. Basta se você conseguir ter acesso aos tribunais de justiça de todos os estados, pronto, você tem o banco de dados de todos os cidadãos. Entendeu? Agora, quando eu li essa notícia na época, me causou estranheza, me chamou a atenção, mas até então não tinha ligado algumas coisas. Quando começou os assuntos do 5G, sobre a questão de quem está por trás do Google, do Facebook, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, se a gente fala sobre soberania nacional, né, soberania nacional, como que pode ter um provedor dando um serviço para o Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo que o provedor era dos Estados Unidos? Incrível, né? É algo assim tão primário, tão elementar. Quer dizer, os nossos bancos de dados dos paulistanos estavam sendo guardados no provedor nos Estados Unidos, em Orlando? É isso que eu estou entendendo?
né? Aonde está a soberania nacional? Então, quando a gente fala hoje de tecnologia, e aí nós vamos cair um pouco agora no processo de eleição, né? Não sei se você leu, Daniel, se você acompanhou em alguns sites aí conservadores, que a engenharia que a China fez nos Estados Unidos foi muito interessante, porque a empresa que fez a eleição é americana, mas ela comprou os aparelhos de uma empresa chinesa, e o software que veio dentro desses aparelhos era o chinês. Sim, Smartmatic. Exato, exato, entendeu? Então, quando a gente fala hoje, o Brasil, quando fala de software, nós temos que pensar quem é que está por trás desse software, né? Por mais que a gente fale que o Brasil está, né, tecnologicamente avançado assim por diante, mas em vista de tantas coisas que a gente ouve falar, software americano, software chinês, software isso, software aquilo, e até nós brasileiros, não, como advogada, não tenho tanta tecnologia assim para acompanhar, né? Por exemplo, vieram falar para mim assim, doutora, a senhora saiu como vereadora, a senhora deveria entrar com um pedido para poder saber quantos votos a senhora teve. Mas, gente, isso aí é um problema de gente de TI. Eu não entendo nada disso. Eu não sei nem como formular uma petição pedindo para averiguar se houve fraude ou não no meu nome, porque isso é tão complicado para mim como advogada que eu preciso ter um conhecimento de TI para poder até formular um pedido na petição, porque senão é possível eu nem conseguir, né? Então, quando a gente fala que a soberania brasileira está bastante comprometida, né? A tecnologia que hoje é implantada no Brasil não é 100% brasileira, nós não temos tecnologia suficiente para poder, né, cuidar, e temos nós não temos ainda uma capacidade tecnológica para fazer frente à tecnologia americana, à tecnologia chinesa, né? E aí eu fico pensando assim, nosso presidente, ele precisa fazer opções, deixar o Brasil na era pré-histórica ou avançarmos tecnologicamente e colocarmos a nossa soberania a risco. São coisas que o nosso presidente precisa tomar, são soluções que ele precisa tomar e que ele precisa, ele fica realmente entre a cruz e o punhal, né? Uhum. Eu, particularmente, prefiro muitas vezes abrir mão de certa tecnologia, mas a gente ter ainda a nossa soberania e assim por diante, do que a gente avançar. Então, a gente precisa sempre ter esse feeling, né, para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, essa implementação econômica que a gente está tendo aí dessa site Pix aí que a gente vai começar, já começou a ter, né, um trabalho. Beth tem falado para mim que na área dela de condomínio já está funcionando, né? Mas eu fico perguntando para ela, mas Beth, como que fica isso daí? Então, toda a minha transferência, eles ficam sabendo a coisa de 1 minuto, né? Os meus pagamentos. Então, vai estar quebrando tudo aquilo que a gente sempre prezou, que era o sigilo bancário. Está sendo colocado à mostra. Não existe mais, então, sigilo bancário. Alguém, em algum lugar desse Brasil, do planeta Terra, está sabendo quanto eu gasto, quanto eu pago, quanto eu faço de pagamento. Né? A gente precisa pensar nisso. Está facilitando a vida. O quanto que isso vai custar para mim? Né? Por exemplo, agora nós temos aí a questão da vacina do Dória, aqui em São Paulo. Né? Ok. A gente tem notícias de famílias que perdem a guarda da criança. Como que eles vão fazer isso a nível de vacinação? Isso é interessante. De repente, o Dória vai dizer, olha, as escolas, porque a Secretaria da Educação é estadual. A Secretaria da Educação é estadual. Embora nós temos o Ministério da Educação, uma coisa é o Ministério da Educação, outra coisa é a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, ela rege a nível estadual. Dória pode falar assim, a partir de 2021, serão feitas as matrículas das crianças que estiverem com a carteira de vacinação
100% completa. Não aceitaremos mais a matrícula dessas crianças. E aí você tem que pegar a sua criança, levar para tomar o Covid, para que ela tenha a carteira de vacinação dela completa. Se você não coloca essa criança, se você não consegue matricular porque você não aceita essa vacinação, o Estado vai promover um processo contra você, não porque você não deu a vacina, mas por abandono intelectual. Sim. Eu estava imaginando isso já. Esses dias atrás eu parei para pensar nisso. Eu falei, isso vai dar um problema grave no Brasil. Vai. E vai ser sério. E vai ser muito sério. E sabe como que eles fazem no exterior? Como eles fazem no exterior? Pode dizer, eles tiram as crianças dos pais e colocam em orfanato, para adoção. Tá? Para adoção. Aqui no Brasil ainda não estão fazendo isso com alienação parental. Porque a gente está resistindo, a gente está levantando a leve. Mas no exterior, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, eles tiram as crianças dos pais e colocam numa instituição para adoção. Aquele caso que eu coloquei da Noruega aí nos grupos de WhatsApp, que foi em 2015, aí teve uma idiota que falou assim, doutora, mas é 2015. É 2015. Mas na China estão tirando os filhos dos pais porque são cristãos. Para adoção. Para o Estado criar. E aqui no Brasil nós temos a lei da alienação parental que já tira os filhos do pai ou da mãe. O Estado está tirando os filhos. E agora, se nós ficarmos de boca calada, aqui em São Paulo, o governador pode tirar os filhos dos pais porque não quer vacinar. E aí, você não tendo a vacina, você não consegue matricular o seu filho na escola. E aí, você vai responder criminalmente por abandono material, abandono intelectual. Tá bom? Coisa grave. Come frio. E aí, eu quero ver dizer que a doutora Patrícia é alienadora. Eu acho que a gente tem que resistir, mas resistir mais duramente. Temos que dar uma resposta à altura, né, desse autoritarismo total desse governador, né, porque isso, muita gente vai perder criança, muitas famílias serão destruídas, e olha, eu já não quero nem imaginar a quantidade de processos e o que vai acontecer com essas crianças daí para frente. E você coloca aí no meio, o conselho tutelar vai ser chamado para averiguar por que as crianças não estão matriculadas na escola. Vai ser um forró-bodó. Vai ser conselho tutelar, vai ser juiz da vara da infância e juventude. E se você pegar um juiz esquerdista, aí que ele vai tirar mesmo a criança dos pais. Porque eu já vi na internet, na época que o nosso querido presidente Bolsonaro entrou, quando começou essa coisa do Covid, eu vi um médico esquerdista dizer que se entrasse no hospital um doente que fosse bolsonarista e ele sabia que esse doente tinha sido contra o hashtag Fica em Casa, que ele ia deixar esse paciente agonizando no hospital. Ele não ia cuidar. Tá? Médico bolsonarista, médico esquerdista. E existe juiz esquerdista também. Porque hoje a justiça é ideológica, ela não é uma justiça como foi na época do meu pai, que era justa, que era a letra da lei que mandava. Hoje nós temos uma justiça ideológica. Então, ai das famílias bolsonaristas que caírem na mão de juízes esquerdistas. E mais, eles vão falar que essas famílias não podem ter os filhos porque eles têm distúrbio mental. Vão mandar essas famílias fazerem tratamento psiquiátrico. Até vocês aceitarem que o Bolsonaro não presta, Dória é o cara e que a vacina tem que ser tomada. É assim que funciona. E assim, Daniel, que vai ser com você também. Enquanto você continuar fazendo live, enquanto você estiver lutando, eles não vão tirar essa tornozeleira, não. Porque
a finalidade dessa tornozeleira na sua perna é reeducar você, até você parar de falar de política, até você se tornar um nada, você se tornar um nada, um ser vegetativo, entendeu? Você não pensa, você não tem desejo, você não tem nenhuma expressão. A partir do momento que você ficar quietinho, aí eles tiram a tornozeleira de você. A lei da alienação parental, quando eles mandam fazer tratamento psicossocial, é para você parar de falar da agressão, você parar de falar do que aconteceu dentro de casa com a criança. A partir do momento em que você deixa de ser galinha e se torna águia, você está acima de qualquer problema, então aí você tem a alta e você pode continuar a sua vida e deixa a criança continuar a sofrer o que está sofrendo. Entendeu? É o mandamento do comunismo. É o mandamento do comunismo. Está aqui, ó. Deixa eu só... Vou mudar minha tela aqui só para poder ler para você. Ó. Tá aqui, quer ver, ó? Meta 41, enfatizar... A meta 41 da... Deixa eu ver aqui como que chama. Tá aqui, ó. Leia a lista da agenda comunista. Qualquer semelhança no Brasil não é mera coincidência. Quer ver? Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui para ler para você. Ó, meta 38. Transferir alguns poderes de prisão da polícia para entidades sociais, tratar todos os problemas comportamentais. Ó, seu problema é comportamental, tá bom, Daniel? Como desordens psiquiátricas que ninguém, senão psiquiatras, podem compreender ou tratar. Meta 40. Desacreditar a família como uma instituição. Encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil. Meta número 41. Enfatizar a necessidade de criar os filhos longe da negativa influência dos pais. Entendeu? Enfatizar a necessidade de criar os filhos longe dos pais. Atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardo de crianças à influência supressiva dos pais. É isso que eles falam. Eles falam que as crianças com os pais estão sofrendo e essa desordem precisa ser tratada através de um tratamento psiquiátrico. Afasta a criança dos pais e faz um tratamento psiquiátrico com as crianças. Só que lá nos Estados Unidos e na Europa, sabe quando que esses pais vão ver os filhos? Nunca. Mas... Você entendeu? Uhum. Ficamos quietos com a lei da alienação parental, agora aguenta a lei do Dória do conflito. Agora, qual é a solução? Até que ele não revogue, né? Porque é uma lei estadual. O bom seria que algum deputado federal e algum senador fosse inteligente e fizesse essa lei virar uma lei federal. Aqui em São Paulo, o que nós temos? A lei Mário Covas. O que fala essa lei Mário Covas? Que ninguém é obrigado a fazer um tratamento sem saber quais são os prós e os contras. Então, ninguém é obrigado a tomar uma vacina sem saber o que ela vai dar de benefício e de malefício. Isso o Dória não consegue nos dar de resposta. Agora, podemos entrar com processo na justiça pedindo liminar? Podemos. Quantos juízes nós temos de direita no Tribunal de Justiça de São Paulo hoje? Você vai jogar o papel para cima e o que cair na mesa. Tá bom? Difícil. Muito difícil. Geralmente nós encontramos mais juízes alinhados a nós, conservadores, mas no interior, né? No interior ainda acontece alguns casos de ter juízes conservadores, mas na própria capital é um pouco difícil. Né? Falando nisso, o Ministério Público do Estado de São Paulo ele já deu uma liminar falando alguma coisa contra a lei de alienação parental, né, doutora? Nós temos várias notas técnicas. Nós temos nota técnica do Ministério dos Direitos Humanos, nota técnica da Defensoria Pública de São Paulo,
nota técnica do Ministério Público Federal, do CONANDA, tá? Só que eu ouvi alto e bom som numa das audiências que eu tive esses dias no Tribunal de Justiça de São Paulo. Enquanto não revogar essa lei, nós temos que usar. Só que os desembargadores esquecem que há um artigo no Código Civil que fala que o juiz ele pode escolher, ele tem esse princípio dele de escolher o que ele pode dentro das suas convicções. Então, se ele quiser não escolher a lei da alienação parental, escolher o Código Civil, escolher o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode. Agora, qual é o grande vilão disso? E vou cansar de falar até morrer. Os processos de alienação parental estão sendo discutidos em vara de competência da matéria errada. Nós temos artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente que assegura que disputa de guarda tem que ser na vara da infância e juventude. Mas os juízes da família não abrem mão dessa premissa, mas nem a pau. Eu acho que eles devem ganhar muito dinheiro dando sentenças na vara da família, porque a gente pede para eles que a prevenção da vara da infância e da juventude, eles não abrem mão do processo da vara da família para a vara da infância e juventude. Então, a gente precisa que o Conselho Nacional de Justiça abra um provimento dentro do CNJ, fazendo com que, obrigando os tribunais de justiça de todo o Brasil, disputa de guarda, vara da infância e juventude, não vara da família. Mas está difícil, né? Não tem ninguém. Ministério do CNJ hoje é o Fux, né, se eu não me engano. Não sei, olha, Ministério dos... Eu estou tão cansada, Daniel, que eu nem... Olha, sinceramente, esse final de ano eu parei de ver jornal, que eu realmente cansei. Veio a pandemia. Vem esse problema de alienação parental que não ata e não desata. Eu falei, não, eu preciso agora eu me isolar um pouquinho, eu não quero nem saber de política mais, até a virada do ano, entendeu? Salve-se quem puder, salve-se quem puder. Eu me dei o direito de descansar, de tão cansada que eu fiquei, principalmente nesse período da pandemia, foi loucura. Loucura, um corre-corre, porque os agressores foram para as varas encher as paciências da justiça porque queria ter convivência com as crianças. E a nossa tese foi o seguinte: se o João Dória falou que não é para ninguém sair de casa, como que vocês querem tirar as crianças de dentro de casa para levar para a casa de vocês em guarda compartilhada? Não é para sair de casa. Entendeu? E aí foi um quebra-pau na justiça. Isso me desgastou, fiquei cansada. Sabe o que é cansada? Então, assim, eu estou contando os dias para a gente entrar nas férias forense, eu soltar fogos do Natal, soltar fogos do Ano Novo, entendeu? Aí só em janeiro que eu vou começar a pensar de novo em política. Por isso que eu caí fora esses dias que você falou, vamos fazer uma live? Não quero fazer live. Cansei, essa coisa de política está me cansando da beleza. Ainda mais que a gente saiu como candidata a vereador. Então, assim, em meio à pandemia, a nossa agenda foi ir para a rua, conhecer o que estava acontecendo, né? Você ter uma ideia, aqui em São Paulo, teve dia de eu andar 153 quilômetros dentro de São Paulo. Da minha casa, o trajeto todo diário que eu fiz foi 153 quilômetros. Eu andei muito mais do que muitos vereadores que ganharam. Talvez eu saiba mais do que está acontecendo na cidade do que muitos vereadores que ganharam. Entendeu? Eu não levei, mas eu posso dizer para você que eu dou uma senhora aula do que acontece aqui em São Paulo. Entendeu? Entendeu tudo, né? Não, eu vou te falar uma coisa. Né? Periferia não tem Covid. Periferia não está fazendo isolamento social. Tá? Periferia é uma outra realidade. É a lei de ter que trabalhar para matar a fome. Então, a Covid é aqui, para a região Morumbi, Saúde, Vila Prudente, Tatuapé, que a gente tem uma casa, né, razoável, que dá para, né?
mesmo que a gente não aguente muito, mas tem lugar para andar. Mas a periferia não tem isso daí. Não tem. Eles precisam trabalhar para comer. E se não fosse o trabalho de assistência social das igrejas, eles teriam morrido de fome. Então, a meu trabalho, até o pessoal, a gente, depois da eleição, eu encontrei com algumas pessoas que nos ajudaram na eleição, eu posso dizer assim, doutora Patrícia perdeu a eleição, mas a causa ganhou. Por quê? Porque no segundo turno, Bruno Covas teve que ir nas igrejas pedir voto. A diferença dele do Boulos foi 20%. 20% de diferença dele com o Boulos e 20% de abstinência. Tá? Então, se não fosse nós cristãos, Bruno Covas não teria ganhado como prefeito, não. Então, ele tem que respeitar as igrejas, sim, aqui em São Paulo, sim. Nós somos grandes parceiros dele na prefeitura de São Paulo. E se não fosse a igreja, a pobreza da periferia seria muito maior. Sim. E ganhamos. A minha causa, né, na candidatura como vereadora foi não fecharmos mais as igrejas. Conclusão, não fecha mais igreja, não fecha mais comércio, tá? E aí o Dória, para não dar o braço a torcer, como ele é muito bonzinho, fofinho, colocou que o comércio pode funcionar 12 horas agora. Olha que lindo. Ai, por isso que eu parei de ver um pouco por televisão, porque senão é coisa de ficar louco, viu? É ficar doido. Para a gente não ficar com mais raiva, então eu prefiro não ficar assistindo mais esses dias, até que a gente vira o ano. Depois é ano novo, a gente renova as forças, a gente volta de novo. Tá. 3 perguntas aqui para a senhora. Revogando a lei de alienação parental, o que colocar? Não tem que colocar, já existe, gente. O brasileiro é muito engraçado. Ele acha que para a gente resolver um problema, a gente tem que criar um novo. Na realidade, eles distorceram o que já existia de bom. Como que era antigamente o divórcio? Então, nós tínhamos... A primeira fase era uma separação. 1 ano a gente tinha o casal separado. Nesse 1 ano, havia a possibilidade do casal se reconciliar. Nesse 1 ano, havia a questão de resolver a questão dos bens. Depois que passava esse 1 ano, você convertia a separação em divórcio e pronto. Com a emenda 66 de 2010, colocado pelo IBDFAN, a lei da alienação parental foi colocado pelo IBDFAN, né? Então, tudo isso é o IBDFAN que está aí por trás, fomentando. É o mesmo IBDFAN que está lá no STF, com as leis, com os processos a favor do aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de todas essas tranqueiras, sempre o IBDFAN que está lá, pode ver. O que aconteceu? Tirou-se esse período de 1 ano, e aí você tem a separação de vez, você tem a regulamentação de visita de vez, e o juiz está pouco se lixando o que aconteceu com o casal antes da separação. E aí, como não tem esse período de preparação para o divórcio, que tinha antes a separação e depois você tinha o divórcio, como não tem mais essa fase, aí o processo fica rodando em círculo. Você faz a denúncia, vira alienação parental, e aí eles querem tirar a pessoa, quem está falando a denúncia que é louca, e a criança resiste e fica nessa marasmo. Agora, o que eu achei interessante é que hoje eu fui consultada por uma moça que é petista. O pai fazia alienação parental com a criança, se é que existe alienação parental, né? A moça me contou que essa criança com 9 anos bateu nela, mordeu ela, e aí ela não aguentou esse comportamento da criança, foi no conselho tutelar, entregou a criança para o pai, achando que ia ser uma entrega provisória. Eu falei, linda, você perdeu sua criança. E agora ela queria entrar com uma ação para reaver a criança. Eu falei, filha, primeira coisa que eles vão falar para você, você entregou essa criança, você não tem capacidade psicológica para cuidar dessa criança. Essa criança, por sua vez, ao ser ouvida na justiça, vai falar que quer ficar com o pai.
porque o pai agora está com a guarda dessa criança, vai falar para ela, se você não ficar com o pai, você não vai ter bicicleta, você não vai ter boneca, né? E aí essa criança vai falar que não quer ficar com a... Não é alienação parental, ele está comprando essa criança, que a gente sabe que eles fazem isso. Aí ela falou, mas doutora, como que pode uma lei dessa? Eu falei, pois é, foi Maria do Rosário, que foi a relatora da Câmara dos Deputados, foi o senador Paulo Paim, que foi do Senado, e foi o seu presidente, Lula da Silva, que sancionou. Então vai lá no PT e reclama agora. Eu falei, vou dizer uma coisa para a senhora. As mulheres do PT, feministas, elas não gostam que as mulheres se tornem mães, então a senhora vai ficar sozinha batendo lata lá. Aí, quando eu dei os meus honorários, que não são caros, ela falou assim, mas é muito caro. Eu falei, mais caro é o que o seu ex-marido vai pagar para poder ficar com a criança, e a senhora não vai ter mais essa criança do seu lado. E digo mais, sabe como que a senhora vai ter a visitação da sua criança agora? Vai ser visita monitorada, porque a senhora é uma pessoa perniciosa, que a senhora sofre transtornos mentais. Então, a sua visita vai ser monitorada com uma psicóloga, uma assistente social, ou quem o seu ex-marido indicar para a visita, se não for no CEVAT, porque aqui em São Paulo tem o Centro de Visitação Assistida do Estado, onde a senhora vai entrar, só a senhora, ninguém mais, num galpão lá do Tribunal, no Fórum de Tatuapé, e aí a senhora vai ter um contato de 3 horas a cada 15 dias com a sua criança monitorada. Não, mas eu não queria isso. Como que eu faço para ter meu filho de volta? Eu falei, não vai ter. Não vai ter. Acho que ela vai sair, vai procurar alguém que vai prometer para ela que vai ter, vai arrancar o couro dela e ela não vai ter. Mas é uma petita. É difícil. Vai rodar todo mundo, vai rodar, não tem jeito. Depois dessa, ela nunca mais volta no PT. Não, ela trabalha lá numa sala do PT, Putz. Não tem jeito. Eu sabia, vai cair no colo de todo mundo, Daniel, vai cair. Mas não é alienação parental só. Eu falo que essa lei é socialista, ninguém acredita. Essa lei, ela coloca uma doença que não é reconhecida na OMS. Aí, como a gente está falando que a alienação parental não é reconhecida na OMS, agora eles colocam outras doenças que tem na OMS. De qualquer forma, você é um desequilibrado mental. Não importa se você é alienador ou se você tem... Não, você é desequilibrado mental. E todo mundo que for contra o sistema vai ser desequilibrado mental. Eu sou, você é, Daniel, e todo mundo que ficou. No final a gente fica, né? Porque depois de tanta besteira que a gente ouve. Gente, eu falo por experiência própria, a doutora também sabe, a gente trabalha no Congresso Nacional para revogar a lei de alienação parental. Infelizmente, tem senador da República que a gente chega para poder falar sobre a lei de alienação parental para ser revogada, e os males da lei de alienação parental, que pedófilos usam a lei de alienação parental para ficar com a guarda dos filhos. Por mais que a gente fale, prove, mostre, ainda tem senador da República ainda que olha na sua cara e fala, isso não existe. Não, senador que se diz de direita, fake, de direita. De direita. Fake. É por isso que eu falo, eles são direita. Direita, para mim, é a esquerda, porque nós somos conservadores. Conservadores não são. Né? Porque um senador conservador, eu não conheço nenhum no Senado Federal. Não existe um senador conservador hoje no Senado Federal. Eu falo porque eu conheço, eu estou lá todo dia, falo com ele todos os dias, com aquele pessoal todos os dias. Infelizmente, não existe conservadores no Senado Federal. Se você fala absurdo, um negócio desse para um senador, de que essa lei ela destrói família, destrói criança, favorece o supervulnerável, favorece a pedofilia no Brasil, entrega a criança para pais pedófilos ou mãe pedófila, ou vice-versa. Ele olha na sua cara, não, isso não existe. Nem me fala isso. Eles agem assim. Mas, Daniel, eu tô com um caso aqui, que o cara é drogado. Você vai deixar o seu filho ficar com uma pessoa drogada?
sem vigilância? Não dá. Mas a justiça entende que pode. Pela lei da alienação parental, pode. Isso é terrível. Entendeu? O cara drogado não tem condição de cuidar nem de si mesmo. Como é que vai cuidar de uma criança? Um pai que seja dono boca de fumo, você vai deixar uma criança ficar com um homem desse? A justiça deixa. Se você não permite alienação parental. Então, assim, quando a gente fala do pai pedófilo, a gente está chegando assim da pior de coisa, a coisa mais insuportável que tem, mais degradante que tem. Você entendeu? Mas quando você, por exemplo, eu vou contar uma história agora, ela é mulher. Ela é dona de um bar numa comunidade e ela fica até 3 horas da manhã com esse bar aberto. É certo uma criança ficar na companhia dela, mesmo ela sendo uma mãe, essa criança ficar em guarda compartilhada com essa mulher que fica até 3 horas da manhã, essa criança fica até 3 horas da manhã acordada nesse bar dentro da comunidade? É certo? Pensa, gente, é razoável isso uma criança de 10 anos? Ah, mas ela está trabalhando para poder sustentar. Mas essa criança não pode ficar com uma avó, com uma tia nesse período? Tem que ficar com essa mãe dentro do bar, 3 horas da manhã, dentro de uma comunidade, o risco que essa criança está correndo? O que eu falo, Daniel, é que a justiça ela perdeu a capacidade de pensar o que é razoável. A lei da alienação parental faz com que a justiça não pense de forma razoável. É razoável uma criança ficar numa boca de fumo porque é filha do pai que é dono da boca de fumo? É razoável isso? Não. Não é. Entendeu? Quando a gente fala de pedofilia, é porque a gente já está na tampa, entendeu? É que a gente já está na tampa, é que a coisa é tão terrível que a pedofilia já deu, entendeu? Mas eu tenho casos desse jeito, entendeu? Que a gente fala, gente, um juiz, pensa, juiz, é razoável isso? Entendeu? Mas o juiz de família, pela lei da alienação parental, entende que a convivência da criança com esse genitor tem que existir. A gente fala, mas é razoável, excelência. Essa pessoa é dono da boca de fumo. Essa mulher, ela é dona de um bar dentro da comunidade. Aí a gente vê, né, vídeos da polícia militar entrando lá nas comunidades, atirando. É razoável que essa mulher tenha um bar até 3 horas da manhã com essa criança dentro do bar? Se entra a polícia atirando, essa criança não está correndo risco? Mas a justiça entende que tem que ter a convivência nesses tipos de situação. Entendeu? Então, hoje nós estamos colocando as crianças a risco por causa de uma lei que cegou a justiça. Tudo é alienação parental. É mais fácil você canalizar como alienação parental do que você averiguar, né, se é razoável. Aí você coloca na pessoa que está fazendo a denúncia que você é louca, que você está vendo maldade onde não existe, e coloca a criança a risco. Aí atira na criança no meio da comunidade, tem um tiroteio no meio da comunidade, essa criança morre, aí todo mundo levanta a lebre, ai, os militares, bala perdida. Mas, para aí, será que lá no passado alguém não denunciou que essa criança estava num estado de perigo? Né? Quando a gente vai desenterrar, por exemplo, o caso do menino lá do Rio Grande do Sul, né, que o pai matou ele, o pai e a madrasta mataram, enterraram lá. Aí, quando morreu o menino, o juiz chorou e falou, me enganaram. Para, né? Ninguém engana ninguém. A gente espera que a justiça tenha capacidade, tenha maturidade de entender o que a gente está falando sobre a responsabilidade parental. Artigo 226 e 227 da Constituição Federal. O que a gente só quer, a gente que advoga para as crianças, o que a gente mais quer dos genitores, a responsabilidade parental. Por isso que, para mim, é muito confortável, Daniel, quando eu faço militância no Congresso, que eu não defendo nem homem, nem mulher, eu defendo a criança. Criança. Entendeu? Estou pouco me lixando o que os
que quem é o certo e quem é o errado. Ah, eu sou feminista, eu vou defender suas mulheres. Não. Tem mulher que é legal e tem mulher que não presta. Tem homem que é legal, tem homem que não presta. E é nesse trabalho que a gente faz. Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, Código Penal, e algumas normas internacionais aí da criança, como a Convenção do Belém do Pará, que fala que assim, a SAP não pode ser usada em casos de violência doméstica. Então, é isso que a gente trabalha. Doutora, o México aprovou a lei de alienação parental. O que aconteceu? O México, eles tinham um artigo só, era um artigo que dava a possibilidade de alegar alienação parental. O que aconteceu? Deram um caso, a criança sofria agressão e a justiça entendeu que era alienação parental e deu inversão de guarda. O que aconteceu? A família inteira, parece que era a mãe que defendia a criança. A família inteira, a mãe matou as crianças, se matou, a avó, o avô. Eu sei que foi um genocídio familiar. Apesar de, depois desse genocídio, levantou uma comoção social, e aí se averigou que realmente a família que estava defendendo a criança, no caso, a família materna, tinha razão, e aí, por causa dessa família ter se suicidado, revogaram esse artigo no México. Aqui no Brasil, já teve caso da mãe se matar e matar o filho, porque era uma investigadora, ela falou que o filho estava sendo abusado, e a justiça falou que não, que o pai era legal. Aí a mãe, investigadora, que já está acostumada a ver isso, vendo que ia ter inversão de guarda, essa criança ia continuar sendo abusada, ela se matou e matou a criança. Em Brasília, uma médica do SAMU, também a mesma coisa, a criança foi abusada. Aí ela fez a denúncia, deu inversão de guarda. Ela matou a criança e ela se suicidou, só que não deu certo o suicídio dela, ela sobreviveu, a justiça entendeu que o sofrimento dela foi grande, da criança ter morrido, deixou ela uma época no hospital psiquiátrico, e depois, hoje, ela faz tratamento psiquiátrico e sob supervisão da justiça. Então, se fosse levar em consideração a mesma coisa que aconteceu no México, o Brasil já era para ter revogado essa lei já há muito tempo. Mas, numa comoção social, todo mundo fica questionando se essa lei é boa ou não, então, vamos esperar para ver até que caia na casa de alguém importante, aí sim as coisas vão se resolver. Sim, sim, muito bom. Sobre o nosso tema principal, tem mais alguma coisa que a senhora queira dizer? Não, só estou com raiva dessa pedra, porque essa pedra aqui, ó, não dá a pessoa que fica um chapeuzinho na minha cabeça. Estou vendo aqui, essa pedra não está boa aqui. Gente, então, eu peço a cada um de vocês que está em casa hoje, tá? Façam pequenos vídeos de 30 segundos, envie para o seu senador da República, porque a lei de alienação parental está na CCJ, lá no Senado, e provavelmente o ano que vem a CCJ vai julgar ela, tá? Envie um vídeo de 30 segundos, ou um texto, um e-mail para o seu senador, pedindo para o seu senador que revogue a lei de alienação parental, para que as crianças possam ter um convívio sadio com seus pais, né? E possam ter uma chance na vida, porque quem sofre nessa história inteira é a criança, não é só o pai ou a mãe, é a criança que passa por todos esses problemas que vocês acabaram de escutar agora, a doutora Patrícia falando. Tudo isso na cabeça de uma criança, imagino como fica. Eu acho assim, Daniel, as pessoas têm que falar assim, ó, senhor senador, por favor, revogue essa lei comunista, socialista, chamada Lei da Alienação Parental. O Brasil não pode ser refém do psicossocial. A justiça ela é objetiva. Estatuto da Criança e do Adolescente. E é com ele que nós queremos defender as crianças no Brasil. A justiça ela é objetiva. A justiça não trata de afeto. Você quer tratar de afeto? Vai para a igreja, vai se consertar com Deus. Né? Vai conversar com o padre, com o pastor, com quem você quiser.
se conserta internamente, mas a justiça não está para poder ser a mediadora de afeto, tá? A justiça ela é objetiva. Matou alguém, subtraiu algo, é objetivo, entendeu? Ela não trabalha com a intenção. Ah, você falou, então a criança está fazendo isso. Falou o quê? Você tem prova? Ah, mas a criança está tendo esse comportamento, é alienado. Não, não é, a justiça é objetiva. Nós temos que pegar os freios da lei, da justiça, e trazer de volta para aquilo que era o normal. Qual era o normal nosso? O normal nosso era o que está escrito na lei. Nós tivemos agora, esses dias aí, a intenção da lei que o STF foi decidir se os nossos queridos aí, presidente da Câmara e o presidente do Senado, se eles podiam se reeleger. A lei era clara, estava escrito lá, não pode ter reeleição. Mas aí a justificativa, a intenção do legislador, não tem que ter nada de intenção, está escrito lá, aquilo lá e acabou. Entendeu? É isso que a gente quer. Como advogados conservadores, a gente quer que a lei seja cumprida naquilo que ela é. Entendeu? A intenção do legislador, quando fez a lei da alienação parental, é defender agressores de violência doméstica. Ponto, é isso. Entendeu? Como a gente estava caminhando, 2010, nós estávamos caminhando para um Brasil socialista, então estava havendo uma orquestração judicial para isso, através de órgãos esquerdistas, né, que defendem agendas esquerdistas. Então, nós tivemos a lei da alienação parental, a emenda constitucional 66 de 2010, a lei da tornozeleira, tudo 2010. Vai anotando aí, daqui a pouco eu acho mais coisa em 2010. Entendeu? Mas por quê? Porque eles imaginavam que o Brasil ia ser um Brasil socialista, né? E que nós precisávamos colocar nos cidadãos brasileiros doenças psiquiátricas para justificar a penalização da justiça em relação aos cidadãos. Como nós vamos penalizar? Através de trabalhos de reeducação. Quais são esses tipos de trabalhos de reeducação? Tratamento psicossocial, multa, porque através da multa você vai empobrecendo a população até o ponto que ela fica dependente de Estado. Então, multa, é para isso que existe a multa. É uma forma de reeducar, mas é uma forma de expropriação econômica também. E tratamentos de reeducação, como está fazendo com o meu amigo Daniel. Coloca a tornozeleira e só vai tirar dele quando ele parar de falar de política. Então, é isso aí que está acontecendo. Então, é isso que a gente precisa desenhar para a sociedade brasileira e falar, gente, se a gente tem que desconstruir essa engenharia social que estavam fazendo do Brasil, a gente precisa revogar leis socialistas que foram aprovadas, entre elas a lei da alienação parental. Tem outras leis, mas a lei da alienação parental, que é o trabalho que eu faço como advogada de família, né, é uma das colunas para que pudesse acabar com a família brasileira. Então, a lei da alienação parental, a emenda constitucional 66 de 2010, e tem outras que a gente precisa depois ir colocando no lugar. Se a gente ama o Brasil, mas se a gente não ama o Brasil, se a gente tanto faz, tanto fez, entendeu? Então, aí, gente, deixa do jeito que está. E aí a gente vai vendo o que está acontecendo hoje. No passado fui eu, hoje é o Daniel, e amanhã vai ser vocês. E aí todo mundo vai estar, todo mundo no mesmo barco. E aí, querer tirar a água do barco quando o barco já está afundando é mais difícil. Não é mais fácil a gente salvar o barco quando a água ainda é pouquinha? Então, é isso que a gente está falando para a população brasileira. Gente, vamos tirar a água do barco enquanto a água não entrou muito. Porque depois que tiver pela metade do barco, o barco afundar, aí a gente só tem que pegar o que restar do barco, a madeira, o leme, o que sobrar do barco, sobe-se quem puder, entendeu? É isso que eu falo, meu amigo. É desse jeito, não é fácil não, né? É uma, como é que se fala? É uma engenharia, né, que eles fazem por trás de tudo para poder manipular, destruir famílias, destruir
todo mundo, né? Esse comunismo, eu vou te falar, ele vem de todas as formas, ele ataca de todos os lados. O intuito é sempre um, destruir, né? Nós, famílias, crianças, é terrível. E principalmente atacando a nossa fé. Ó, Né? Daniel, eu vi uma pessoa que escreveu aí, ela falou assim, ah, se uma pessoa morre, a gente continua sendo família. É verdade. Esse copo, ele é um copo. Se ele quebrar e eu tentar colar, ele vai parecer um copo, mas ele não vai ser mais um copo original. Eu não vou conseguir colocar uma água mais nele. Ele é um copo, ele vai ser um copo, ele vai ter um formato redondo, vai ser azul, vai estar todo trincado, mas vai parecer um copo. Quando eu falo que quando você separa, quando você perde alguém da família, as pessoas que vão sobrar, elas vão ter que se reconstruir. Não vai ser mais a mesma coisa. Não vai ser mais a mesma coisa. Então, é isso que a gente está propondo. Quando se vem um casal aqui querer o divórcio, que a gente vê que não é uma coisa grave, a gente tenta ajudar eles a manterem o casamento. Entendeu? E eu vou falar a verdade, olha que eu perdi dinheiro, viu? Mas eu prefiro perder dinheiro e ver uma família de pé do que receber dinheiro na desgraça dos outros, entendeu? Verdade, verdade. Não, não é fácil, não. Eu sou 100% pró-família. Uhum. Doutora, Entendeu? a senhora tem a dizer do Estatuto da Família do século XXI, que está no Congresso Nacional? Então, meu amigo, o estatuto está lá quietinho, ninguém está mexendo, certo? Certo? Errado, o STF está lá legislando. Teve um caso no Rio Grande do Sul, por exemplo, que era um caso que não tinha nada a ver com família, era relação, por exemplo. Eu não me lembro bem ao certo as histórias, porque foram bem próximas umas da outra. Parece que no Rio Grande do Sul era questão de herança de um concubino, e a justiça entendeu que essa pessoa teria direito de herança. No STF, era questão de previdência, o assunto era previdência. E parece que, pela história que eu li, o concubino era um homem, inclusive era uma relação, parece que homossexual. E aí o ministro, que era de esquerda, eu não sei qual era o nome do ministro, quer dar sentença que essa pessoa tem direito da previdência que o morto deixou. E aí um dos ministros alertou, mas, ministro, isso daí é assunto de previdência, não é de família. A previdência é clara, é só cônjuge, pessoas de primeiro grau, familiares de primeiro grau. E aí todo mundo fez barulho nas redes sociais, né? Eu acho que alguns deputados pró-família devem ter aparecido por lá, e eles tiraram de pau. Mas então o Estatuto da Família está parado no Congresso, mas o STF está querendo legislar. E se eles legislarem, hashtag bigamia vai funcionar no Brasil. Porque é assim que eles fazem, eles começam a criar jurisprudência, até que isso se torna uma coisa comum, e aí o Congresso Nacional vem com uma PL, aí todo mundo já se acostumou, e aí vira lei. Você entendeu? Então, o Estatuto da Família do século XXI está parado? Tá. Mas não está para esquecido, não. Eles estão acionando o STF para que o STF faça legislação, dê uma ementa, dê uma decisão, e aí isso vira uma jurisprudência nacional, e aí, por causa que vai virar uma coisa comum juridicamente, então aí depois, já ouvi, quando foi da alienação parental, o mesmo discurso. Foi um conclamo da população, foi um pedido da população que já existia. Não foi. Então, a gente precisa tomar cuidado, sim, e a gente precisa, como conservadores, continuar fazendo uma campanha, nem que seja pela rede social, tá? Mesmo que a gente está com Covid, a gente não consegue mais ir para Brasília, o Congresso está fechado, está isso, está aquilo. Gente,
as redes sociais têm força sim, tá? Eu, de 2016 a 2019, eu fiz 13 viagens do meu bolso, para fazer ativismo. E não foi bate e volta, não. Foi para a gente ficar 3 dias aí fazendo o trabalho. Então, hoje, a gente está fazendo um ativismo mais barato. Todo mundo tem o dedinho aí para apertar, para escrever, para copiar, colar, entendeu? Então, precisamos, sim, continuar com os nossos ativismos, nem que seja pelas redes sociais. Deixa eu ver, Dani, o que você colocou aí que eu não li. Deixa eu ler. Esse último grandão aí que você pôs. Isso aqui? Fizeram, doutora Patrícia, a contagem de quantas crianças desapareceram só nesta época de vírus de quarentena? Então. Complicado, né? Agora nós vamos ter um problema sério. Ah, e outra coisa, Daniel. Eles estão mais preocupados na segurança de sua família e seus filhos estão estudando, se formando, sendo inteligente. Acho que é isso. Na realidade, Daniel, nós, réis mortais, nós vamos virar uma espécie em extinção. Eles querem matar os pobres e ficar só uma elite aí social, rica, que o mundo vai ficar só para eles. Essa é a ideia deles, entendeu? Agora, a gente que tem um pouco de esclarecimento, a gente precisa pensar em algumas coisas que eu vejo na internet. Por exemplo, só aparece gente para eu adicionar no meu Facebook, pessoas que eu conheço. E aí, quando eu abro, eu vejo assim que as pessoas todas são de direita. Então, a gente sabe que existe essa seleção feita pela internet para que as nossas falas seja só entre a gente, e a gente acha que a gente está muito forte, mas não é isso, não. Os conservadores precisam entender que a gente precisa procurar uma outra forma também da gente trabalhar e conscientizar a população, porque as pessoas estão alheias. Tá? Eu falo pela minha própria família, tias, entendeu? Nem todas sabem isso que a gente sabe, não. E mais, eu vejo todos os conservadores falando assim, nós vamos sair do Facebook e vamos para o Parler. E aí, nós vamos para todo mundo para o Parler, para um conservador ficar falando para outro conservador? E o trabalho de massa que a gente precisa fazer de conscientização da população, né? Então, a gente precisa repensar o nosso ativismo nas redes sociais, né? E sermos mais inteligentes do que esse Zuckman e esse pessoal aí. Pedir para Deus aí nos dar uma estratégia aí para a gente. Né? Isso, gente, nos Estados Unidos, né, eles estão entrando na justiça porque foi alegado o monopólio, né, do Facebook, Instagram e também o WhatsApp, tudo junto, né? Então, assim, nos Estados Unidos eles estão entrando com ações, né, para desfazer esse monopólio, porque nós ficamos à mercê, né, de uma pessoa só comandando todas as redes sociais. Isso acaba atrapalhando para nós conservadores. Tanto é que o nosso alcance, pelo fato de ser conservador, é bem diminuído. O alcance de uma esquerda para uma página de direita é, assim, 3 vezes maior, 4 vezes maior. Antigamente, no início do ano, eu fazia live no Facebook e atingia 1,5 milhão de pessoas. Se eu fizer uma live hoje no Facebook, é só 20 pessoas que eu alcanço. Mas quando termina a live, um dia depois, 1.000 pessoas assistiram só. A diferença de 1.000 para 1,5 milhão, né? Então é muito grande. Tiraram o nosso alcance, né? E nós isso aí virou um monopólio na mão do Mark Zuckerberg, né? E infelizmente é assim, né? Eu espero que isso nos Estados Unidos seja quebrado, né? Essa hegemonia, esse negócio todo, que o obrigue a vender as empresas, né? Coloque na mão de outras pessoas, né? Para que a gente possa sobreviver no meio disso aí. Aqui no YouTube, a gente não pode falar um tanto de coisa, a gente não pode mais falar eu gosto de falar, agora eu tenho que falar picadinha da China, porque eu não posso falar o nome da coisa, né? Aí eu não posso mais falar o nome do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que eu posso levar um bloco. Eu não posso falar sobre
não a vacinação, não a picadinha da China, porque senão eu vou levar um bloco para perder meu canal. Então, assim, fizeram um novo sistema agora de regulamento no YouTube, no qual a gente não pode falar do que a gente fala, né? Que a doutora falou aqui, Especialista, né? sim, eu posso perder a página, dependendo da palavra que eu usar. Né? Eu não posso falar a palavra Trump, estou falando aqui, mas não pode. Não posso falar mais sobre a picadinha da China, né? Agora eu tenho que falar a peste chinesa para não ter que falar o nome da doença, né? É bem complicado. Outra coisa também, Daniel, esses dias eu ficava meio assim com a pulga atrás da orelha, porque quando eu entro lá no Facebook do presidente Trump, tem lá uma tarja lá falando que o novo presidente é o Biden, tal, tal. Eu fiquei pensando assim, quem é esses caras? Quem é que está por trás? Quem é que faz a seleção das notícias, né? Aí eu entrei aqui no site e falava três empresas aqui no Brasil que faz essa visualização para dizer se é boato ou fato. Aí eu fui ver sobre nós lá, numa das empresas, eu abri lá sobre nós. Era jornalista da Globo, jornalista do Estadão, Sim, sim. jornalista da Pública. Então, quer dizer, os esquerdistas desmentindo os conservadores, os de direita, como boato. É terrível. E aí, vai ficar por Ó, isso mesmo? eu peço imensamente aos nossos deputados do Congresso Nacional que aproveitem a sua rede social para fazer algo que presta. Coloca, por exemplo, aí alguma coisa que suspenda esse tipo de coisa, né? Tipo assim, a esquerda falando que você está errado, a esquerda falando que a notícia que você está dando é mentirosa. Não, e Isso aí, eles colocam uma tarja. Eles colocam uma sim, tarja de você na sua publicação, entendeu? Eu falei, ué, mas sabe que às vezes, antes de saber quem era que estava por trás, eu ficava até com medo. Eu falei, nossa, será que é coisa de Polícia Federal, entendeu? Aí me despertou a ideia de procurar saber. Então, assim, eu achei um site que tinha 3 nomes de empresa. Aí eu achei o nome de uma empresa, eu entrei lá. Quando eu vi sobre nós quem eram as pessoas, eu falei, pô, é a esquerda me tarjando, dizendo que a minha notícia é falsa, para me colocar em descrédito perante as pessoas do meu Facebook. Porque também não vai dar para eu chegar para as pessoas do meu Facebook e falar: olha, gente, quem faz isso daí é o pessoal. Porque nem todo mundo vai abrir para ler. Mas quando abre a notícia e vê lá a tarja escrito que a notícia é falsa. Então, assim, eu acho que isso aí é uma questão até do governo tomar uma postura sim. disso aí. Se é liberdade para todo mundo, é liberdade para todo mundo e acabou. Não tem nada que ficar tarjando, dizendo que é falso, que é verdadeiro, entendeu? Poxa, eu fico imaginando, nós temos lá vários conservadores. Hoje, toda a base do governo Bolsonaro, no Congresso Nacional, a base dele mesmo, está envolvido no processo da fake news, está envolvido no meu processo. São quase todos os deputados estão no meu processo, né, que eu estou passando, né? Por que eles não criam uma lei tirando esse tipo de empresa como o Estadão, jornalista da Globo, de dizer essas coisas que é fake news? Ajudaria muito, né? Aí ficam passando por processo, e aí fica calado, fica calado, fica calado. Vai para a rede social reclama. Não, bota uma lei lá, bota uma PEC, bota alguma coisa que acabe com esse tipo de coisa. Mas, Daniel, a culpa somos de nós mesmos, porque aí a gente coloca Sim, assim, político dono de hotel, político, sabe, dono de peixaria, dono de padaria, você entendeu? A culpa é de nós mesmos. Eu vi isso daí, por exemplo, eu como candidata a vereadora, o pessoal falava que o meu trabalho era muito legal, que as minhas propostas eram muito legal, mas aí na hora da votação entra quem? Entendeu? padaria, é o cara da Então, padaria. então nós vamos ter lei de dono de padaria, entendeu? E aí vai ficar desse jeito mesmo. Então, assim, nós comemos o prato que nós mesmo fazemos. Que eu posso esperar. Agora, assim, como eu tenho a minha banca de comércio como advogada, eu tenho que me virar nos 30 das leis que esse povo faz. Entendeu? É uma verdade. Pois é. Então é isso aí. Tem mais alguma coisa que a senhora quis dizer?
o pessoal de Não, casa. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Em 2021 a gente começa com um Brasil novo, porque eu estou cansada desse Brasil velho. É difícil, não está fácil, Nosso não. Brasil está cansativo de carregar, está uma carroça atolada, bem difícil de puxar. Eu espero que 2021 a gente possa ter um ano mais leve, mais tranquilo, e que realmente os nossos governantes, o nosso governante federal coloque os governantes estaduais nos seus devidos lugares. Estou precisando. Que presidente seja presidente, que governador seja governador e que prefeito seja prefeito, porque essa confusão está estressando a população. Está deixando todo mundo nervoso. Tá, estamos ficando nervosos, Daniel. É isso, verdade. Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer a todos vocês por ficarem aqui até agora, aprenderem bastante com a doutora Patrícia. Lembre-se, entre em contato com o seu senador, envie um texto para ele pedindo a revogação da lei de alienação parental, para que agora em 2021 nós conseguimos aí resolver esse problema, né, que tem causado transtorno nas nossas crianças aqui em todo o Brasil, tá bom? Uhum. Basicamente isso. Amanhã nós teremos live com o mestre Gilvan, da capoterapia, e com o professor Wellington, também professor de artes marciais e formado em várias outras áreas, tá? Vamos falar sobre muitas coisas interessantes e principalmente sobre o conservadorismo dentro da capoterapia, dentro das artes marciais, dentro, por exemplo, também não vou alongar muito não, ainda tem que pegar muito o tema do Wellington, ainda, professor Wellington, para a gente poder falar, mas eu sei que vai ser tudo dentro da coisa dele, com artes marciais, né, sobre o conservadorismo. Não perca amanhã, tá? Uma grande live com eles. Na quarta-feira, dando tudo certo, teremos o List, o Elgas e Norival. Nós vamos falar sobre geopolítica mundial, tá? Aula de geopolítica na quarta-feira. Quinta-feira nós temos o programa Presidente Falou, logo após a live do Presidente da República, com a Michele Salaberry e com Claudilson Cruz e eu aqui. Tá? Sexta-feira nós teremos a doutora Sheila também, tá? Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Doutora Sheila, cadê? Só um minuto, gente. Está aqui. Bom, a doutora Sheila vai ser obras públicas, tá? E a corrupção. Lembrando que a doutora Sheila denunciou todo esse negócio de corrupção aí, como esse negócio de Odebrecht, esses negócios, tudo que aconteceu, tá? Muita coisa partiu dela, tá? Então ela vai estar no canal aí na sexta-feira. Eu convido todos vocês a participar. Essa semana só tem mega lives aí, todo mundo junto aí, me ajudando a compartilhar e fazer esse canal bombar na internet aí. Esse canal é de ativista e de conservadores, feito por vocês, todo mundo está aqui comigo, sempre, todo dia tem um. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Tá bom? Então vamos lá. Brasil acima de tudo, doutora. E Deus acima de todos. Isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.